A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Desejo que você esteja bem, tenha passado um bom feriado de Páscoa. Eu passei com os familiares, com os meus filhos também. Graças a Deus, foi um momento muito bom e muito precioso. Estivemos cultuando ao Senhor no domingo, na Igreja Batista de Presidente Prudente. E lá participamos, juntos. E tivemos a oportunidade de ouvir uma linda cantata de Páscoa, o Quarteto Master. Fomos muito agraciados com os louvores, com as músicas, tudo para a honra e glória do Senhor, espero que você esteja na prática do seu devocional diário. Não gravamos esses últimos dias do feriado, retomamos hoje as atividades de gravação do devocional. Mas eu tenho certeza que você já está, com essa disciplina espiritual em dia. E isso muito alegra o meu coração de saber e poder contribuir, eu e minha família, com esse momento tão valioso na vida do cristão, que é reservar um momento para estar ouvindo, meditando na palavra de Deus, nos desligando do dia a dia, e recebendo esse alimento, O importante sempre do devocional, eu gosto de dizer, é que aprender a ouvir, o Espírito Santo de Deus, porque a gente gosta de falar, colocar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, mas ainda mais importante e precioso é ouvir o que o Espírito Santo ministrou e ministra nos nossos corações. Esse livro de Provérbios de hoje, que é o capítulo 23, ele é bem extenso. Eu quero ler e eu vou fazer diferente. Eu vou ler e à medida que eu vou lendo sobre alguns, eu vou fazendo uma meditação, tá? E eu quero te encorajar a fazer a sua reflexão, ouvir, ouvir aquilo que você está lendo e meditar sobre aquele versículo e pedir direção do Espírito Santo de Deus para que Ele te dê a devida interpretação e ministração. O primeiro versículo fala assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. E aqui nesse 2 fala do hábito de comer demais, A palavra de Deus pede para que nós tenhamos vigilância, e não sermos glutões. Que ser glutão é um vício, Comer demais é um vício. Isso fala de domínio próprio, para a gente tomar cuidado e não comer demais, ter domínio sobre as nossas atitudes. Tá falando pra gente tomar cuidado com aquilo que é do outro, Não cobices os seus delicados manjares. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a sua inteligência. Tá falando aqui que é vão, Assim como existem em outras passagens, fala que nós não devemos acumular tesouros aqui nessa terra. Por que a gente vai acumular tesouro aqui se o reino de Deus não pertence a esse mundo, à terra, De que proveito nós vamos ter? A gente se fatiga, atrás de dinheiro, de comprar, de adquirir, e com que finalidade, E aqui tá falando sobre isso, Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, Tem aquele ditado que fala: vão os dedos e ficam os anéis, que tem a mesma analogia, Você pode ter anéis preciosos, de joias preciosas, de diamante, mas e quando partirmos desse mundo, Eles vão ficar, A gente não vai levar e não vai ter proveito nenhum deles, Não comas o pão do invejoso,
nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo, né? Então, a pessoa invejosa, ela vai invejar de tudo, vai invejar o que você tem, o que você não tem, sempre vai querer se sobressair sobre você e, na verdade, ele não quer ser amigo, ele é uma pessoa invejosa, não consegue, né, enxergar a beleza do outro, a simplicidade do outro. Ele só vê a si mesmo, a pessoa invejosa. É como se a vida para ela fosse um espelho. Ela só consegue refletir sobre si, avaliar suas necessidades, né? Tem olhos altivos e não é sadio. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim e o sentimento, a sensação é muito ruim, né? Bem como a palavra fala, né? Que o coração dessa pessoa não está conosco, né? Mas somente aquilo que ela sente, aquilo que ela deseja. Tá falando para não fales ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras, né? Que é vão. Uma pessoa insensata, ela não dá valor ao conselho, não dá valor às pessoas. Ela tem a sua própria linha de entendimento sobre as coisas. Aqui no 17 fala para não termos inveja dos pecadores, mas sim que devemos ter o temor do Senhor para que Ele preserve o nosso dia. E é interessante agora que a partir do 20 que fala sobre o vício, né? E assim, mais precisamente sobre o álcool, fala assim: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a sua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não vendas para nem a sabedoria, a instrução e o entendimento, né? Que nós devemos almejar a sabedoria, a instrução e o entendimento. Falando novamente aqui da sabedoria, falando dos vícios da gula, falando dos vícios da glutonaria. Novamente falando sobre honrar o pai e mãe aqui no 23, no 25. 31 reforça, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. Porque tá falando assim, quando ele é atrativo, quando ele é muito vistoso, né? Que ele atrai, faz você desejá-lo, né? E então a gente tá falando mais uma vez, né? Que devemos pensar, refletir e tomar cuidado sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós tomamos, comemos, fala de domínio próprio. Amém? Então é isso, né? Vamos refletir sobre esse capítulo todo, sermos sábios, devemos honrar, né? Que sejamos pessoas que reconhecem a paternidade, né? Que Deus nos deu através do nosso pai, da nossa mãe, e que nós venhamos a honrá-los, que venhamos a ter domínio próprio sobre aquilo que comemos, sobre aquilo que colocamos na nossa boca, que não venhamos a desejar nos enriquecer e acumular tesouros aqui nessa terra, porque isso não tem valor, mas assim, o que tem valor é quando acumulamos riquezas no céu, né? Amando ao outro, ao nosso próximo, ao nosso irmão, honrando nossos pais, valorizando os mandamentos do Senhor, a casa do Senhor, tudo aquilo que Ele deseja para nós, sendo pessoas honestas, sendo pessoas sensatas, amém? E interessante também a gente falar, porque aqui fala de alguns vícios especificamente, né? Da glutonaria e do álcool, e fala do vinho, mas é importante a gente avaliar, né? Que pode ser que algum de nós tenha um vício em outra coisa, que não seja álcool e nem alimentos, mas que seja mentira, né? Tem tantas pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, que estão dentro da igreja e que mentem assim com uma facilidade, que mentem descaradamente. Eu acho tão triste que torna tão natural para a pessoa mentir,
E a palavra fala que o pai da mentira é o diabo, né? A palavra fala, inclusive, que os mentirosos não herdarão o reino do céu. É um pecado, mentira é pecado, né? Então, que nós vigiemos o que tem sido um vício para nós, o que tem sido para nós algo que nos faz perder o controle. É o alimento, é a bebida, é a mentira, é a lasciva, é a prostituição, o que? Você vai refletir, o Espírito Santo vai te mostrar, né? Então que sejamos vigilantes quanto a isso e que peçamos forças para o Senhor, para que isso não venha nos dominar, porque somente Jesus pode fazer nova todas as coisas. Somente Jesus pode nos ajudar a sermos novas criaturas, como diz a sua palavra, né? Que o Senhor faz nova todas as coisas e de nós, quando nos entregamos a Ele, faz de nós nova criatura. Jesus, em certa ocasião, falou para Nicodemos que para entrar no reino do céu era necessário nascer de novo. E Nicodemos era um doutor da lei e perguntou para Jesus: mas como nascerei eu novamente sendo eu velho, né? E aí Jesus confronta: você não é um doutor da lei? Como você não entende essas coisas, né? Ele estava falando não de nascer do ventre da mãe, mas de reconhecermos aquilo que de mal fazíamos antes de conhecer Jesus e como Ele nos transformou e vem nos transformando e a capacidade que somente Ele tem de fazer nós essa nova criatura. Amém? Que o Senhor nos dê graça nesse dia, sabedoria, domínio próprio, mansidão, amor, honestidade, dignidade. Em o nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar pela beleza da sua santidade. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas melhores,